Gente de Deus, tudo bem? Olha aqui, respondendo mais uma pergunta. Eu tô anotando aqui as perguntas, viu? Vocês que estão fazendo aqui as perguntas. E a pergunta que eu quero responder aqui nesse vídeo é o seguinte: como é o início de um projeto missionário? Tô gravando aqui dentro do nosso carro. Tô chegando agora da rua, né? Tá até a mochila do meu filho aqui. Eu fui buscar os meus filhos na escola. E, bom, e lá fora tá bem frio, deve estar, por mais que tá esse sol aí, ó, mas tá uns 10 graus lá fora, tá bem frio. Bom, vamos lá, como é que é o início de um projeto missionário, né? Primeiramente, eu já tenho falado em outros vídeos, né? Talvez quem fez essa pergunta já deve ter feito pesquisas e tem chegado a esse assunto, né? Sobre o desenvolvimento de um projeto missionário no campo de missões. Você pode fazer isso também, tá? Às vezes tem pessoas que você pode fazer a sua pergunta, você coloca lá no YouTube, né? Você coloca a frase que você tem dúvida. Vou dar um exemplo aí. Você coloca assim: como ser um missionário. Aí no final você coloca o meu nome, né? Para puxar pelo meu canal. Então, como ser um missionário. Aí coloca Peniel Dourado. Aí vai aparecer às vezes vários vídeos onde eu falo do mesmo assunto, né? Então é muito bom porque esses vídeos vão complementando, né? Então tem irmão que faz isso e faz muita pesquisa sobre projetos de missões e às vezes, além de fazer essas perguntas, ainda vem e nos manda, né, essas mensagens diretamente. Isso é muito bom, né? Então, o início de um projeto, normalmente você vai ter aquela visão. Eu falo do missionário, né? Da pessoa que detém a visão. Você vai ter aquela visão que Deus está te dando. Eu sei que tem pessoas que gostam, eu vou me incluir nesse tipo de pessoa, né? Que gosta de compartilhar com outras pessoas a visão que tem, aquilo que Deus tem falado, né? Mas eu sinceramente, quando você não tem nada estruturado ainda, isso foi uma experiência que eu tive. Deus está falando com você algumas coisas, Deus está te dando uma direção, você está até já dando alguns passos em direção àquilo que Deus está te orientando. O cuidado que eu vou ter, que eu vou passar aqui para você, o cuidado que você tem que ter é de guardar essa visão e a palavra que Deus te deu. E a melhor forma de você guardar isso aí é você não falando para qualquer pessoa. Você pode falar para uma pessoa, e eu vou dizer isso aqui, pouquíssimas são essas pessoas que você vai ter esse tipo de confiança. Você vai poder falar do seu projeto para aquela pessoa que seja uma pessoa realmente de fé, uma pessoa que realmente compreenda o ouvir a voz de Deus e viver essa orientação de Deus e venha ser uma intercessora para o seu projeto. Então, já tem acontecido casos de pessoas que vêm para mim e falam: pastor, Deus está me dando uma orientação assim, assim, assim. Irmão, eu aprendi algo. Se Deus está falando algo para ela, eu tenho a consciência de que ela não tem toda a informação do processo, tá? E ela está aí nesse processo de captar as informações do passo a passo e Deus vai orientando essa pessoa. Eu não vou chegar entendeu? E simplesmente dar um palpite para essa pessoa furada e não, mas isso aí, Deus está falando com você. Não, mas não vai dar certo não. E eu jogo um balde de água, sendo que a pessoa está dizendo: Deus está me dizendo, Deus está falando comigo. Então, se Deus está falando, se ela está dizendo que Deus está falando com ela, tem que deixar Deus orientar os processos, os passos, né? O primeiro passo já foi dado, é Deus começar a falar com a pessoa. Então, a pessoa que detém o projeto, você que detém a visão do projeto, amado, tome cuidado, porque senão vem muitas vezes palpite, vem muitas vezes aqueles conselhos, e muitas vezes isso tudo pode ou tirar a tua fé, ou pode te distanciar de uma orientação de Deus, tá? Daquilo que Deus está te colocando para você fazer, ou pode assim simplesmente te desanimar. Então guarda o teu coração na visão que Deus tem colocado nas suas mãos, né? Outra coisa também, você tem que, no início do projeto, dessa caminhada, você tem que entender que você não vai ter todas as ferramentas, tá? Não pensa, aquela história, aquela coisa que eu já tenho falado, né? Assim,
em outros vídeos também, falando de projeto missionário. Nada cresce grande, nasce grande, né? Então qualquer coisa que vai nascer, uma árvore, aqui ó, eu coloco o carro aqui, né, para ver se foge um pouco do sol. Mas essa árvore que tá aqui, ela já foi uma semente, tá? E essa aqui é uma goiabeira, né? E você já viu a semente da goiaba, como é que é, né? Pequenininha aquela semente. Então ela caiu ali e aquela semente germinou. E ela foi crescendo, crescendo. Não foi nem uma goiaba inteira, né? Basta uma semente. Dentro da goiaba tem um monte de semente, mas basta uma semente. Então, a semente, nós podemos dizer que é a palavra que Deus te dá, é a visão que Deus semeia no seu coração. E aqui dali existe um processo de crescimento. E as coisas começam a crescer e desenvolver aos poucos, né? Muitas vezes a gente quer empreender alguma coisa, mas a gente tem aquela ideia sempre do empreendimento grande, né? De desenvolver algo que seja realmente grande. Se não for grande, eu não vou fazer. E você tem que entender que é necessário você iniciar aos poucos. Outra coisa também, que é bom a gente dando são coisas que Deus tem falado comigo, né? E eu tô passando aqui para vocês aqui. E o meu mar tá esfriando. Mas deixa eu terminar aqui o vídeo aqui. Eu queria muito, né? Deus já estava, numa certa época, Deus já estava falando muito comigo em relação ao crescimento do programa de apoio, do desenvolvimento na Bolívia, de tanta coisa, né? E para sair para fora da Bolívia, a gente começar a desenvolver em outros lugares e etc. Então, eu estava orando a Deus para que Deus pudesse, tipo assim, acelerar aquele processo. Eu queria ver as coisas funcionando e crescendo e etc. E aí um dia eu estava assim, orando, caminhando, né, andando pela rua, e aí Deus me faz ver uma árvore. E aquela árvore com aquela, né, com as folhas, aqueles ramos, tá? E quando eu olho para o caule daquela árvore, era um caule grosso. E aquilo ali entrava na terra e lançava raiz, assim, aquelas raízes grandes, né? E eu lembrei que naquela região onde eu estava já tinha dado uns dias atrás uns ventos muito fortes, né? Esse temporal assim que levou telha, levou casa, levou um monte de coisa e derrubou outras árvores, né? E eu fiquei pensando, olha só, essa árvore tão grande e com aquele temporal que deu, não caiu. Por que não caiu? Porque a estrutura que foi criada para sustentar aquele negócio, né, que era visível de cima, né, toda aqueles ramos, as folhas e tudo mais, a estrutura ela teve força e isso leva tempo, tá? E tanto o caule em si, ele foi engrossando para sustentar aquilo ali, como também as próprias raízes em si. E a raiz, ela não apenas dá sustentação, a raiz, ela dá o quê? Ela puxa os nutrientes, a água para manter, os nutrientes para manter. Então, assim, um projeto, ele vai precisar de quê? Vamos lá por baixo. Ele vai precisar de nutrientes, ele vai precisar meios de manutenção, e para isso você vai ter que ter raízes fortes, grandes, tentáculos, né, que por debaixo da terra. Ninguém vê isso. Você já viu alguém admirando o mecanismo de sustentação de um determinado projeto? Olha que tremendo, olha só como esse missionário fez, ele faz isso, ele fala com aquilo, ele faz aquilo. Ninguém vê, porque são raízes, tá tudo escondido, tá debaixo da terra. Mas é isso aí, meu irmão, que te dá o que consegue manter. Tira a água e os nutrientes de uma árvore, vê quantos dias, né? Quantos dias ela passa, ela começa, vai indo, daqui a pouco não tem mais água, não tem nutriente, e vai, daqui a pouco, o que acontece? Vai acontecer que ela vai secar e vai morrer toda a árvore. Por quê? Porque não tem um mecanismo de manutenção. Então o projeto, ele não é apenas o desenvolvimento em si, um crescimento em si, é o mecanismo de manutenção crescido e expandido, tá? Você vê um grande projeto em cima, ele tem por baixo, que ninguém está vendo, um grande mecanismo de manutenção, tá? Então isso aqui é uma coisa muito ligada ao missionário e o projeto. E aqui vai uma dica aqui para você que isso aqui é uma coisa que às vezes eu converso com alguns missionários.
Não confie o seu mecanismo de manutenção a terceiros. Você está confiando a estrutura de todo o trabalho na mão de uma pessoa que não tem, assim, ela não vai ter responsabilidade nenhuma. Se morrer aquela árvore ali, ela, morreu, né? Então, acabou a comida, acabou a água, acabou, morreu. Então, e vai para outro lado. E isso não acontece com você, tá? É igual filho, né? Você confia a alimentação do seu filho para uma terceira pessoa? Não. Sabe, o pai e a mãe tá em cima, café, almoço e janta e cuidando, o filho não quer comer e tá ali. Por quê? Porque o filho é algo que tá enraizado no coração do missionário. Então, quando você pega um projeto, você tá à frente de um projeto, tem gente que confia em terceiro, né? Não, eu tô só fazendo o trabalho aqui porque quem vai manter tudo é a igreja fulano de tal, é a missão fulano de tal. Eles vão manter tudo. Meu irmão, o projeto é teu, você vai confiar no terceiro? Uma bela hora dá lá um treco lá, eles cortam lá e pronto, você ficou perdido aí, você ficou, né? Então, isso aqui é uma coisa que está muito ligado. Projetos grandes que crescem, primeiro, o mecanismo de manutenção está na mão do próprio missionário e aqui dali ele vai ter que dar o crescimento. Com o crescimento do mecanismo de manutenção, que isso aqui é uma coisa pouquíssimo falado, né? Tem muita gente que não fala sobre isso aqui, mas é isso aqui, tá? Com o crescimento, você vai tendo a estrutura de manutenção, que é o caule, ele vai engrossando. Conforme a estrutura de manutenção ele engrossa, ele vai incorporando e tendo força, aí sim você vai começar a ver os ramos, né? E as pontas, né? Quando você vê um projeto ali, ó, ele cresce para lá, cresce para cá e você vai vendo ali, olha só o missionário. Começou, era só ele, e daqui a pouco um grupinho pequeno, agora já tá um negócio grande, tá indo para cá, tá indo para lá, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Primeiro, você tem que pensar, tem um mecanismo de manutenção forte, o próprio caule em si, ele tá bem robusto, tá? Porque senão ele não aguenta, e aí você começa a ver a parte externa em desenvolvimento. Se isso você troca tudo, se você começa a ver rápido, algo saindo algo assim, que sai. E aí você começa a ver aquelas folhas, aqueles ramos. Não tem um caule que presta. Não tem mecanismo de manutenção. Não tem raiz boa. Sabe o que vai acontecer? Primeira vendaval, tomba tudo e acabou, tá? Primeira crise que dá. E o mundo, meu irmão, é feito de crise, de vendaval, de problemas, entendeu? Então, o início do projeto eu dei aqui, né, de uma forma bem alegórica, né, mas eu acho que a gente pensando dessa forma e pensando na árvore, né, que foi uma coisa que Deus falou muito comigo, a gente vai, nós vamos, isso aqui encaixa para tudo que é tipo de projeto, sei lá qual é o projeto que Deus colocou na tua mão, né, mas isso é bastante importante e eu creio que eu vou respondendo essa pergunta, né, como é o início de um projeto missionário. É isso aí, tá? É um crescimento, começa lá com a pequena semente, que é a visão que Deus coloca no teu coração, aqui dali brota e vai, né? Os primeiros momentos você tem que ter bastante cuidado. Você vê, a minha filha aqui no quintal, ela pegou umas plantinhas, colocou e plantou, né? O que ela fez? Ela encheu de tijolo. Por quê? Porque aquela plantinha, irmão, ela é muito sensível, sabe? Sei lá, qualquer um que vai lá pisa, né? O meu outro filho lá que fica correndo aqui no quintal, enfia o pé ali e pisa e matou a planta. Então ela colocou ali, vai lá, ela vai aguando, porque a plantinha não tem raiz suficiente, precisa de algo externo, né? Ela vai aguando, cuidando e o negócio vai crescendo ali, né? Vai chegar um momento, falando nisso, tem até uma planta aqui que a minha filha também plantou, tá bem aqui do lado. E aí meu filho falou assim, esses dias, olha pai, a planta tá crescendo, tá grande, né? A gente trouxe, era um bolinho pequenininho, colocou, minha filha ficava cuidando. É um boldo aqui, um pé de boldo também aqui do lado. E aí ele ficou admirado que do nada ele olhou pro boldo, já tava grande, o boldo já tava, né? E a gente trouxe um pedaço assim, pequenininho assim. Então, o projeto é isso, tá? O projeto é isso aí. Então, se você está iniciando, saiba que ele é pequeno, guarde o projeto, cuide, né? Primeiro no seu coração, você como missionário. No momento do crescimento, ele é pequeno, proteja o seu projeto, tá? Porque tem gente que vai querer pisar nele. Vai não, vai para frente não, funciona não é de Deus. E o povo vem com tudo para pisar nesse negócio aí. Então, você dá a tua proteção. Até chegar o momento que ele começa a ter um determinado tamanho, que aí não tem jeito das pessoas virem pisar. Aí entra o processo de crescimento. Crescimento é o quê?
a raiz para baixo, grossura de caule, e com o tempo vai crescendo, vai criando aqueles ramos, né, devagarzinho. Cada vez mais o caule ele vai tendo a sua estrutura, cada vez mais o mecanismo de manutenção ele vai se instalando, né, que são as raízes. Então, para que haja um crescimento para cima e todo mundo vê aquele negócio grande, né, e começar a girar fruto, a raiz ela vai crescendo cada vez mais, né, vai ficando cada vez mais evidente esse mecanismo de manutenção, sempre, e aqui eu finalizo, sempre não necessitando de uma aguinha, sabe? Alguém que vem com um baldezinho com água e joga água, ou seja, aquela ajudinha que é dada de fora. O próprio projeto em si, ele cria em si mesmo o mecanismo de manutenção. Ele tem os meios de se manter, tá? E aquilo ali é independente do próprio meio, existe um mecanismo de se manter isso aqui. Então isso é muito importante. E é isso aí, tá? O princípio de um projeto. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Todo mundo tem o seu momento de pequeno e com o tempo Deus vai dando crescimento, e que você fique firme fazendo a vontade do Senhor, que hoje pode ser pequeno, mas amanhã vai ser um grande projeto na presença de Deus, amém? Então eu vou te animar, você colocar assim, ó, coloca no YouTube projeto missionário, tá? Você pode colocar também projeto de missões, e aí depois coloca o meu nome, Peniel Dourado, vai aparecer, eu creio que vai aparecer para você vários vídeos onde eu falo sobre projeto, divulgação do projeto, levantar recursos para projeto. Eu tenho um monte de vídeo no canal, mas escreve assim, projeto missionário Peniel Dourado, e depois você pode escrever projeto de missões Peniel Dourado, aí puxa aí, tá bom? Também quero te animar a você se cadastrar para receber nossos e-mails, nossos informativos, onde eu falo mais, né? Eu mando um e-mail falando sobre missões, eu mando e-mails falando sobre missões, eu mando e-mail falando sobre o trabalho que nós fazemos aqui no Paraguai, sobre o programa de apoio, né? Para que você possa estar por dentro e acompanhando um pouco o nosso trabalho, amém? Um abraço, que Deus te abençoe. Até mais.